você viu o que disse o atacante reserva da seleção japonesa, Kento Shogai, sobre a seleção brasileira e sobre o Neymar? Em entrevista coletiva neste sábado, antes do confronto contra a seleção brasileira, o Kento Shogai afirmou, ao ser questionado sobre o Neymar, que já fez grandes jogos contra a seleção japonesa, ele afirmou que o Neymar não seria mais o de antigamente e que hoje a seleção japonesa teria mais condições, estaria no momento melhor. E, além disso, ele complementou dizendo que a seleção brasileira antigamente era forte e que hoje não saberia dizer exatamente como que estaria o grupo comandado pelo Carlo Ancelotti, e também dando exemplos que a Argentina e França seriam ali seleções mais fortes do que o Brasil. Para além de a gente querer questionar quem é o Kento Shogai, reserva da seleção japonesa, que hoje em dia constrói aí um novo momento no seu futebol em relação a disputas mundiais, a disputas de torneios internacionais, tem uma boa seleção hoje em dia, beleza, mas para além de a gente questioná-lo e para poder dizer também que é o reserva do Wolfsburg, que tá na segunda divisão alemã, que foi rebaixado e tudo mais, a gente tem que entender o macro, o todo de toda essa discussão, porque o Olise já falou em entrevista, a gente também ficou putaço, dizendo que não teria alguém da seleção brasileira para poder comentar, para poder falar, que não conhece e tudo mais, e também o Obi Mikel já chegou a dizer que seria fácil marcar o Gabriel Martinelli, meio que a gente tentando refletir sobre a qualidade do nosso elenco no Mundial. Para além desses questionamentos, dizer quem são esses jogadores e tudo mais, se são grandes, se são ruins, se são fracos, reservas, tudo, a gente tem que considerar esse contexto. Pode ser uma resenha, o jogador pode estar brincando, se divertindo lá com essa história de ter falado sobre o Brasil, porque os brasileiros chegaram a invadir as redes sociais dele e tudo mais, e também pode ser aquele jogo mental. O Ancelotti hoje na coletiva decidiu não falar sobre isso, não dar muito pano pra manga pra essa história. O Marquinhos já foi pro outro lado ali, dizendo que situações como essa ajudam a motivar ainda mais, que os jogadores japoneses continuem falando e tudo mais. Pode ter tudo isso, isso faz parte do jogo, é uma polêmica aqui também é bom pra gente comentar, né? E para além disso tudo, o que permite esse tipo de comentário é que o Brasil está 24 anos sem ganhar um título mundial. São 24 anos sem título de uma Copa. Pode bater, inclusive, 28, porque se não vencer agora, o Brasil vai passar o período que ficou sem título de Copa do Mundo de 70 a 94. O Brasil vai ampliar esse jejum, um recorde sem títulos mundiais. E um período sem títulos com campanhas completamente questionáveis. Desde 2006, o Brasil tem chegado só às quartas de final. Apenas em 2014, aqui no Brasil, o Brasil foi às semis e aconteceu o 7-1, né? No período de sem títulos até o momento, o Brasil, inclusive, passou por uma goleada histórica. A pior derrota da seleção brasileira em Copas do Mundo para a Alemanha. Perdendo para seleções europeias em quartas de final e na semifinal em 2014, o Brasil tem deixado a desejar no contexto mundial nas Copas do Mundo. Por isso que esses comentários surgem a respeito da seleção brasileira, apesar de muitos também reconhecerem toda a história de sermos os maiores campeões, só que história e as 5 estrelas, elas ajudam ali a dar poder para a seleção brasileira em campo, camisa, né? Mas tudo isso não entra em campo sozinho. O Brasil tem que ter gestão profissional, o Brasil tem que ter competência para poder colocar, formar um ciclo com condições ideais para que chegue à Copa do Mundo com a melhor forma possível, tanto técnica, física, tática, que o treinador tenha condições plenas de trabalhar, chegando à Copa do Mundo com um time já definido, já formado, já bem trabalhado dentro do ciclo de 4 anos, o que não aconteceu nesses últimos anos, desde 2022. Dito isso, a seleção brasileira tem totais condições de chegar ao 6º título mundial. A gente tem totais condições de bater de frente com a Argentina, tem totais condições de bater de frente com a França. A França é até melhor, um time melhor. A Argentina joga desde 2022, um ciclo maravilhoso e tal. Beleza, mas isso é a Copa do Mundo. O Brasil tem qualidades, o Brasil tem um grande técnico, o Brasil tem evoluído, o Brasil tem desenvolvido o seu futebol ao longo desses últimos 3 jogos da Copa do Mundo na fase de grupos e tem totais condições de ainda mais avançar em termos técnicos, em termos táticos. Para além do eu escolher acreditar, uma análise boba, vazia, sem considerar a realidade concreta da Copa do Mundo, o Brasil tem problemas, mas outras seleções também têm. E quando a gente está dentro de campo, o Brasil demonstra qualidade e tem evoluído ao longo dos jogos. Temos qualidade e totais condições de chegar ao hexacampeonato.